E agora nós vamos conversar com o deputado estadual José Lemos, do PT. Deputado, satisfação recebê-lo também aqui no nosso espaço, nas nossas plataformas digitais, para falar de política, falar sobre o estado do Paraná. Quero te cumprimentar, Zé Roberto, cumprimentar a população também que acompanha o podcast, dizer da minha satisfação de ter encontrado você aqui na praça, né? E rapidamente começamos a conversar e você já montou os equipamentos aqui para fazer esse debate. Então, minha gratidão, né? Eu sempre estive com você em diferentes rádios, né? E hoje aqui, no centro de Cascavel, fazendo esse bate-papo com você e prestando conta do nosso trabalho à população. E é um modelo diferente, deputado, e algumas pessoas podem pensar até que houve um agendamento, né? Porque é normal, né? Ah, não, agenda e tal, e fala. Mas não tem agenda, é interessante, né? Não, exatamente. Eu estava visitando aqui o Sindicato dos Frentistas, né? Depois passei aqui visitando o CIEMACO, que é o Sindicato de Asseio e Conservação. E quando estou passando aqui, o Calil, que está ali do outro lado. O Calil está aqui, que vai conversar conosco, porque também estava passando por Exato. aqui. Né? E aí ele me viu, me cumprimentou, cheguei para cumprimentar vocês e já fui convidado para fazer uma conversa contigo. Mas que bom te encontrar aqui, que bom a gente poder falar das coisas boas, né? Que está acontecendo no nosso estado, no nosso país. E o que o senhor poderia destacar para aqueles que nos acompanham neste momento, nos acompanham no canal, no podcast, também no portal JRB News? O que nós poderíamos destacar? O que o senhor tem de bom para nos contar? Então, eu estou muito contente com a aprovação de uma lei da minha autoria, que foi aprovada agora há poucos dias, que cria a política estadual da produção agroecológica, que é a produção orgânica no estado do Paraná. O estado agora vai dar mais apoio aos produtores que produzem veneno, sem transgenia, produzem um alimento saudável. É bom para o produtor, é bom para o consumidor que vai comprar um alimento sem veneno e é bom para o planeta, porque a produção orgânica não polui, né? A produção agroecológica, ela preserva o meio ambiente. Então isso é muito bom. Mas também tive a felicidade de ter um requerimento da nossa autoria também acolhido pelo governo do estado. Demorou um pouco, mas foi acolhido. O requerimento que fiz nasceu de uma demanda dos nossos agricultores familiares, que não queriam mais pagar ICMS dos produtos artesanais, como o queijo, por exemplo, que é feito manualmente, né? O queijo colonial, como os doces, né? Que se faz lá na agricultura, como os panificados, os embutidos como salame, né? Ou o mel, que você invasa ele, né? E manualmente vende. Então, São Paulo já havia retirado esse imposto. Minas Gerais também. Santa Catarina aqui do lado também. O Mato Grosso do Sul também aqui do lado. E o Paraná ainda estava cobrando. E isto fazia com que o nosso agricultor perdesse mercado. E agora nós fizemos audiência pública no dia 22 de setembro. O governo compareceu, respondeu ao nosso requerimento, respondeu sim. E no dia 3 de outubro teve a reunião do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Essa reunião foi em Porto Alegre. E o estado do Paraná compareceu lá e apresentou a proposta, foi aprovado por unanimidade e o Paraná parou de cobrar impostos agora, parou de cobrar ICMS dos produtos artesanais da nossa agricultura familiar. Então são coisas boas, né? Estou acompanhando agora em Brasília com muita atenção também a isenção do imposto de renda para quem ganha menos, quem ganha até R$5.000. Isso é muito bom, porque na medida que você reduz o imposto para quem ganha menos, esse dinheiro ele vai circular na economia, porque esse trabalhador ele vai aplicar diretamente no comércio, no setor de serviço. O comércio, o setor de serviço, movimenta a indústria. Então gera empregos diretos e indiretos com esse dinheiro a mais circulando na economia brasileira. Então, esses dias são dias importantes para o Brasil e para o Paraná e eu estou bastante animado.
e animado também com o crescimento da nossa economia. O Brasil vem crescendo acima da média mundial, né? Éramos a 14ª economia até alguns anos atrás. Já estamos como a 8ª maior economia do mundo nesse momento. E o ano que vem a gente pode disputar a 7ª posição. Isso é bom, porque gera mais emprego para o nosso povo, dá mais condições, né, para melhorar a qualidade de vida. E a gente já está sentindo mobilidade social para cima. O nosso povo melhorando de vida, o que é muito bom. E quando a gente vê manifestações que apontam o contrário, até eu preciso lhe fazer essa pergunta, eu acho que faz necessário, né? Sobre a economia, sobre os gastos públicos, sobre esses conflitos que nós estamos vivendo no Brasil, não é? Nós tivemos algumas situações aí que acabam tendo a nossa imagem arranhada lá fora, não é? O senhor está seguro realmente que a nossa economia ela está sólida e de que o Brasil de fato está crescendo e num prazo médio, quem sabe, nós não estaríamos numa situação muito crítica, como alguns defendem? Veja, o equilíbrio das contas e da inflação, do juro, do câmbio, né, da cotação do dólar, tem que estar tudo em equilíbrio. A exportação com também a importação, a balança comercial. O Lula encontrou esse equilíbrio quando governou o Brasil no passado. No final do primeiro mandato, encontrou esse equilíbrio, por isso ele foi reeleito. Depois, no segundo mandato, ele fez sucesso, tanto que acabou elegendo a sucessora, que foi a Dilma. Esse equilíbrio que o Lula encontrou lá atrás, ele está buscando encontrar agora. Isso está a caminho. Veja, a inflação que estava em alta, subindo a cada mês, as últimas 13 informações que nós recebemos da inflação, né, os anúncios, foi de queda. E a última agora foi de deflação, de 0,11%. Então, inflação negativa. Isso é um sinal de que o juro vai poder começar a baixar. A última reunião do Copom, ele não baixou, mas também não subiu o juro, que já está alto, que é 15%. Nas últimas, né? Foram Exato. 4, me parece, já que não agora, houve alteração. Todos os órgãos que medem inflação e medem juro estão apontando para o ano que vem e dizendo que o Brasil, no ano que vem, vai ficar com a inflação abaixo da meta, abaixo de 4,5%. Isto dá as condições para começar a baixar o juro. E aí, o que é que os órgãos estão dizendo, os órgãos que medem juro no mundo? Que o ano que vem o Brasil vai voltar, até o final do ano, para baixo de 2 dígitos, né? Para baixo de 10% a taxa Selic. Estão falando em 9%. Bom, isso tudo faz parte de um projeto que faz com que o país, né, cresça e se desenvolva. Não apenas cresça a economia, o PIB, mas a população cresce junto. Você já não vê mais anúncios de que não há emprego. Ao contrário, você vê as empresas fazendo anúncio de que precisa de mão de obra. Inclusive aqui na nossa cidade de Cascavel, nós já estamos entrando nos supermercados e encontrando trabalhadores de outros países. Por quê? Porque aqui está faltando mão de obra. Eu tenho visitado aqui obras, né, da construção civil e os encarregados estão dizendo: se eu tivesse mais trabalhador aqui, eu dava conta de entregar esse prédio mais cedo, mais rápido. A obra está mais lenta porque eu não tenho mão de obra. Então isso se repete em várias cidades do Brasil. Então nós chegaremos ao chamado pleno emprego. Eu acho que nós já chegamos ao pleno emprego, né? Agora, o que preocupa também são os tributos, né? Os impostos. Cobra-se muito imposto ainda, né? Então, mas aí a reforma tributária, que já foi aprovada e agora ela está sendo regulamentada gradativamente,
e você sabe que demora 7 anos para implementar toda a reforma tributária que foi feita, ela vai desonerar quem ganha menos. Vai retirar impostos gradativamente do consumo para colocar na renda. E aí quem ganha mais pagará um pouco mais, quem ganha menos pagará menos. Então isto faz com que a gente tenha a chamada justiça tributária, que alguns países já fizeram. O que estamos caminhando para fazer aqui, os Estados Unidos já fez. Vários países europeus já fizeram. E nós estamos no caminho. Então, o futuro aponta para um Brasil mais justo. E isto é muito bom. Então, veja... Essa história de fuga de dólares e pessoas que vão investir lá fora, o senhor acha que isso é narrativa? Não é real? Na verdade, nós estamos recebendo muito investimento estrangeiro, né? E assim, a gente andando pelo país, né? E aqui no nosso estado, você vê vários investimentos estrangeiros, né? Várias obras sendo edificadas, obras grandes, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, no interior do Paraná. Então, isto é muito bom. Veja como que nós estamos conseguindo o dólar. Nós aumentamos as exportações. Mesmo depois do tarifaço, teve um aumento e as exportações brasileiras bateu recorde. A carne, inclusive, que a gente estava muito preocupado, né? Tínhamos vendido 276 milhões de toneladas em julho, antes do tarifaço. Agora vendemos 314 milhões no último mês. Então, o senhor acha que essa iniciativa do Donald Trump dos Estados Unidos com o tarifaço até 50% aqui no Brasil, aquela ação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, isso tudo tem contribuído para que o Lula cresça nas pesquisas? Ultimamente o Lula estaria imbatível, né? Exato. Acabou ajudando, porque na medida que o Trump impôs uma tarifa alta, o Brasil teve que procurar novos mercados e achou. Passou a vender mais para a China, passou a vender mais para a Índia, para a Rússia, mas passou a vender para o Vietnã, que não tinha negócios praticamente com o Vietnã. Passou a vender mais para o México, né? Para países que a gente não tinha tradição de exportar, passamos a exportar. Agora diminuiu a nossa dependência do mercado americano. Agora, quando a gente fala do BRICS, fala dessa relação com Venezuela, com Cuba, que muita gente tem essas informações. E aqui a gente fala de uma forma muito aberta, muito franca. Isso não pode de alguma forma preocupar? Para uma parte da população isso é preocupante, né? Quando se fala nessas ações que elas não representam um desenvolvimento real, um Estado que se consolide economicamente, não é? Porque a gente tem história desses outros países, histórias de fracasso. Então, mas nós somos um país diferente da Venezuela, com uma tradição diferente, né? Com cultura diferente também. E o nosso país é um país do tamanho de um continente. Está mais para a China, então, porque a China tem crescido muito. Nosso país, inclusive o Brasil está crescendo mais que a China nesse momento. Está crescendo mais do que os Estados Unidos. Está crescendo mais do que, por exemplo, a França, a Itália. Está crescendo mais do que o Reino Unido inteiro, não é só mais do que a Inglaterra. Paraná, proporcionalmente, mas o Brasil está com uma projeção de crescimento de 2%, né? Sim. Fica abaixo da China, né? Não, mas veja... O Paraná cresce mais que a China na proporção. Veja, o Brasil, nos últimos anos, ele tem crescido mais do que, inclusive, a China. Então, o Brasil tem ficado entre os 10 países que mais cresce. Então, veja, é por isso que ele era a 14ª economia, e em pouco tempo ele já avançou para a 8ª maior economia do mundo. Então, o Brasil está crescendo acima da média mundial. Isso não é de hoje. Cresceu em 2023, cresceu em 2024, está crescendo em 2025 e vai crescer em 2026.
Então, e não é um crescimento artificial. Veja a produção agrícola, bateu recorde na soja, no milho, no arroz, bateu recorde em tudo. Nós nunca colhemos tantos grãos como estamos colhendo nesta safra. Então, e nós temos reservas cambiais, né, que dá sustentação para investimento estrangeiro aqui. Todo empresário estrangeiro pode investir no Brasil, que ele tem a segurança de que o que ele investir aqui, ele não vai perder. Então o Brasil é um dos países muito procurados para investimento. É só medir o número de turistas, né? Bateu recorde. Estamos batendo o recorde de estrangeiros visitando o Brasil. Bom, são indicadores, né, de que estamos no caminho certo e que os próximos anos serão melhores do que os anos anteriores. Eu acho que os outros 4 anos, numa eventual vitória do Lula, sendo reeleito, indo para o 4º mandato, esse segundo mandato nessa segunda temporada dele seria melhor que o primeiro exemplo do período anterior? Exatamente, porque ele está buscando o equilíbrio das contas públicas, né? Buscando o equilíbrio na balança comercial, buscando o equilíbrio da inflação com o juro e mantendo a geração de emprego e aumentando a renda do brasileiro. Se você tomar como exemplo a renda dos brasileiros, antes do Lula ser presidente do Brasil, em 2002, a renda de um brasileiro em média foi R$636, $180. A renda de um brasileiro, medido agora em agosto, a média é de R$3.477. Isso dá $650. Então, essa política de fazer com que o trabalhador tenha emprego, e quando chega no pleno emprego, ele tem negociação patrão e empregado acima da inflação com ganho real. O salário mínimo em 2002 era R$200. A média do dólar em 2002 foi R$3,53. Isso dava $56,56. O salário mínimo não dava $57. Se você pegar a cotação de ontem, por exemplo, o salário mínimo deu $284 ontem. O Lula mandou já para o Congresso o orçamento para o ano que vem, propondo um salário mínimo de R$1.631. Se a cotação do dólar ficar como a dessa semana, vai ser $304, $305 o salário mínimo a partir de janeiro. Pois ele era, em 2002, antes do governo do Lula, ele era 57, não dava $57. Então percebe que esse modelo que o Lula implantou lá em 2003, deu sequência com Dilma, teve aquele intervalo de 7 anos, né? Que teve retrocesso. Nós tivemos um período de recesso, de recessão, né? Foi cruel, né? Nós tivemos momento que, em muitos lugares do Brasil, o povo pegava fila para ganhar osso, porque precisava de alguma proteína, precisava pedir, pelo amor de Deus, me doe os ossos, não jogue fora, doe para me levar para casa para fazer uma sopa, fazer um caldo, para ter uma proteína, porque o organismo precisa de proteína. Isso não volta mais. Isso não volta mais. Isso, a FAO acabou de anunciar que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Então, esta fórmula que o Lula vem trabalhando e que vem encontrando de novo o equilíbrio é muito bom. Acredito que ele fará, se for eleito novamente, um governo muito melhor do que ele já fez. E aqui no Paraná, como é que está o trabalho nos bastidores aí? O PT terá candidatura própria? Nós teremos candidatura própria, mas é para servir de palanque para o Lula? Mas nós também não temos preconceito de fazermos aliança.
se for necessário, faremos aliança. Nós já fizemos em outros momentos, né? Em 2010, por exemplo, o nosso candidato a governador foi o Osmar Dias. E não era do PT. Então isso é possível. Então nós podemos ter... O PDT também, de repente, poderia? Poderia, né? O Osmar Requião. Dias está aí também. O Osmar Dias inclusive aparece nas pesquisas como favorito. Quando colocam ele nas pesquisas, por exemplo, O Osmar a senador... Dias está afiliado? Eu não sei te dizer nesse momento, mas ele não deve ser, né? Olha, a gente não pode... Vamos fazer um contato com não pode o afirmar, ex-senador. mas ele, por exemplo, é uma liderança que, se apresentar, pode ser governador do Paraná, pode ser senador da República. O irmão dele, o Álvaro, quer ser senador. Né? O Álvaro Eles não também disputam. aparece bem, né? Mas veja, nós temos outros nomes, né? O Enio Verri O poderia Enio ser? Verri, que hoje coordena Itaipu como diretor-geral, é um nome importante. Ele já foi deputado estadual, deputado federal, já foi secretário do Economista, planejamento tem uma do visão estado do ampla. Paraná, é um bom economista, né? Professor da Universidade de Maringá, da UEM. Agora, aqui no Paraná, o PT não ganha eleição. É difícil, não tem jeito. Mas é possível. Não é impossível. Então, depende da aliança que a gente conseguir celebrar, depende da conjuntura que estaremos nela, né? Inseridos nela lá no período da eleição. A eleição vai ser no primeiro turno, dia 4 de outubro, então estamos a menos de um ano, né? E você sabe que a conjuntura, ela não é estática, ela é móvel, ela se movimenta, ela é dinâmica e tudo pode acontecer. E nós temos uma expectativa muito grande de que possamos governar o Paraná. O Paraná pode ter um governo do PT, né? Com o Requião, na eleição passada, ele foi um candidato do PT. Ficou em segundo lugar, né? Se tivesse segundo turno, ele teria ido segundo turno. Né? Ele fez 27% mas ficou dos distante, votos. né? Não ganharia eleição cá para nós, né? Sim, sim. Mas nós tivemos... e agora, é bom a gente olhar, ele dá uma zerada, né? Os candidatos e candidatas que vão se apresentar, pelo jeito, ninguém foi governador do Paraná. Então, vai ser tudo candidatos novos. Então, aí é possível, né? Agora o Ratinho está bem, o senhor falava da economia do Brasil, o Paraná cresce bem acima da média nacional, claro que não dá para comparar, não é? A indústria agora, números divulgados hoje, inclusive, né, referentes a agosto, a indústria do Paraná, ela cresce muito acima do setor industrial brasileiro, quer dizer, o Paraná está bem, né? Ou o senhor tem alguma dúvida? Não, está bem. O Paraná, ele pertence ao Brasil. Se o Brasil vai bem, o Paraná vai bem. Melhor ainda. Sim, agora, se o Paraná produz muito, mas se ele não tiver mercado para vender, ele não vai bem. Agora, como que o Paraná vende bem? Porque o Brasil abriu novos mercados. O presidente Lula abriu 409 novos mercados. Tanto para carne, quanto para grãos. Para proteínas e para grãos, né? E uma outra coisa importante, além do potencial que a gente tem na agricultura e na pecuária, nós temos a segunda maior reserva do mundo de terras raras. A China tem a maior reserva do mundo, o Brasil tem a segunda maior reserva. A terceira maior reserva está com a Índia. E o que são terras raras? São 17 minerais importantíssimos para o presente e principalmente para o futuro. Por exemplo, nós temos em grande abundância, né? Nós temos silício, nós temos produtos que são necessários para movimentar a indústria mundial. É por isso que o Trump nos impôs um tarifaço, porque ele quer também comprar do Brasil elementos químicos, né? Minerais nossos,
porque eles não têm. O senhor acha que o Trump pode atrapalhar o Brasil de alguma forma? Até se falou, quando ele deu aquela investida ali na Venezuela, com tanques, alguns brasileiros preocupados, de repente alguém pode também nos rodear por aqui. Né? Existe alguma insegurança nesse sentido? Não, o Trump já conversou com Lula, né? Já está tudo certo. Fez uma conversa rápida na reunião da ONU, né? Já fez uma conversa por 30 minutos, ele mesmo que telefonou para o presidente Lula. Vão conversar o tete a tete, né? Agora ele passou o telefone pessoal dele, o Lula também passou, eles estão conversando, né? O negociador dele já chamou o embaixador brasileiro para negociar, chamou ontem, né? Vão se encontrar numa reunião logo, né, presencial, e já está distensionado, né, o clima entre Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil e os Estados Unidos sempre foi parceiros. E seremos parceiros novamente, importante, né? Parceiro. Continuaremos parceiros, né? E aí o Trump tem interesse, né? Os Estados Unidos têm interesse em produtos nossos, inclusive minerais. E o Brasil tem disposição de negociar com eles, mas vai negociar num preço justo. Não vai vender in natura, vai processar. E o Lula já criou um fundo de mais de R$1 bilhão para preparar, né, a exploração de minerais, né, nossos, para negociar com o mundo, inclusive com os Estados Unidos. Vamos acompanhar então, deputado, esses desdobramentos e na torcida que caia, né, a taxa Selic está em 15%. Deflação não é bom, quando a gente fala inflação alta é ruim, mas deflação também não é bom, então precisa ter o equilíbrio. Pois né? é. Então, vamos torcer para que as coisas se ajustem e o Brasil possa efetivamente crescer, porque isso é bom para todos nós. Eu estou muito animado. Eu acredito que nós vamos ter um futuro brilhante pela frente e isto nos anima muito. Então, por isso, eu queria socializar com você e com quem está acompanhando esta minha animação, né? Vamos cada vez mais nos unir, né, aqui enquanto paranaenses e brasileiros, né, torcer pelo nosso país, né, pelo nosso povo, e vamos colhendo os frutos desta união, que ela faz bem para todos nós. Deputado, muito obrigado, agradeço. Né, passando por aqui, conversando conosco e falando um pouquinho aqui de forma muito aberta, todas as linhas de pensamento, tudo de forma muito democrática, é a liberdade de expressão, não é, deputado? Sim. E a gente torce realmente para que o Brasil possa crescer cada vez mais, porque é bom para todos nós. Lembre-se de ativar o sininho, pode compartilhar também, inscreva-se no canal e nos acompanhe. Até a nossa próxima entrevista.